Antes de começar o vídeo, peço que você entre no Discord do canal caso você ainda não tenha entrado, o link vai estar na descrição. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Após o início da Segunda Guerra Mundial, o Brasil envia mais de 300 mil homens para invadir as Guianas. A invasão é rápida e eficiente, com o Brasil tomando o controle do território. Durante essa operação, as forças brasileiras aproveitam para capturar diversos navios de guerra aliados que patrulhavam o Atlântico Sul. Esses navios são tomados e incorporados à frota brasileira, fortalecendo ainda mais o domínio naval do Brasil sobre a região. Com sua capacidade naval ampliada, o Brasil, em conjunto com a Argentina, prepara uma invasão das Ilhas Malvinas, controladas pelo Reino Unido. Usando os navios capturados de aliados, as forças brasileiras e argentinas desembarcam nas ilhas e tomam rapidamente o controle, enfraquecendo ainda mais a posição britânica no Atlântico Sul e ampliando o domínio do eixo sobre a região. Em 1940, o Brasil, agora com uma força militar considerável e aliado da Alemanha, invade a Bolívia sem grandes dificuldades. As forças brasileiras, compostas em grande parte pela temida Eisenhower, massacram brutalmente a população local. A repressão é impiedosa, com a maioria dos bolivianos sendo exterminada ou forçada à submissão. As tropas da Eisenhower, famosas por sua violência e brutalidade, não poupam ninguém, e o território boliviano é rapidamente anexado pelo Brasil. Poucos bolivianos sobrevivem ao massacre, e a população restante é subjugada, enquanto o regime de Oscar ordena uma limpeza étnica e a colonização brasileira. Em resposta à crescente agressão no hemisfério, o Reino Unido começa a implementar um bloqueio continental ao Brasil e à Argentina, tentando sufocar as potências sul-americanas economicamente. No entanto, esse esforço se revela insuficiente para deter a ofensiva expansionista do eixo na América do Sul. No mesmo ano de 1940, o Brasil e a Argentina, coordenando suas ações, invadem rapidamente o Paraguai. Em apenas 6 horas, as forças brasileiras e argentinas se esmagam qualquer resistência paraguaia. A população do Paraguai sofre um massacre brutal, com milhares de civis mortos. O país é rapidamente dividido entre Brasil e Argentina, com o Paraguai perdendo sua soberania e se tornando uma colônia dividida entre as duas potências. Com o avanço implacável do Brasil e seus aliados, os Estados Unidos, alarmados com a crescente ameaça no continente, entram oficialmente na guerra ao lado dos aliados. Temendo que o Brasil e a Argentina se aproximem ainda mais da dominação total das Américas, os Estados Unidos decidem agir militarmente. Em resposta, o Brasil, com a ajuda da Argentina, invade rapidamente a Colômbia e o Panamá, visando o controle estratégico do Canal do Panamá. As forças brasileiras tomam o território com rapidez e eficiência, estabelecendo um estado fantoche na Colômbia para garantir a lealdade do país ao regime de Ossa. O controle do Canal do Panamá se torna uma prioridade vital para as forças do eixo, permitindo-lhes expandir ainda mais sua influência na região do Caribe e no Atlântico. Apesar do bloqueio continental imposto pelo Reino Unido, o Brasil, em estreita colaboração com a Alemanha, consegue romper a barreira e continuar suas operações militares. Utilizando rotas alternativas e métodos secretos, as potências do eixo conseguem enviar tropas para a Europa. O Brasil envia 180 mil homens da Eisenhower, uma unidade temida e infame composta principalmente por ex-presidiários, doentes mentais, indivíduos com um histórico de comportamentos violentos e sanguinários. Esses soldados são vistos como uma força implacável, impiedosa e disposta a lutar sem qualquer piedade. Esses homens são enviados para apoiar a Operação Barbarossa, a invasão alemã da União Soviética. Os soldados brasileiros, compostos por indivíduos marginalizados pela sociedade e com um histórico de crueldade, enfrentam os soviéticos na linha de frente. Sua presença intensifica a brutalidade do conflito, pois, além de serem soldados em combate, muitos deles cometem atrocidades contra civis e prisioneiros de guerra, reforçando a já violenta reputação das forças do eixo. Sua participação não só fortalece os laços entre Brasil e Alemanha, mas também amplia o nível de destruição e terror no teatro de guerra do leste europeu. Enquanto o Brasil e a Argentina continuam suas campanhas vitoriosas na América do Sul, a Argentina, com o objetivo de expandir ainda mais seu território, decide invadir o Chile. O governo chileno, ciente da iminente ameaça, prepara uma resistência feroz, mas as forças argentinas, já bem organizadas e apoiadas pela logística e força militar do Brasil, avançam rapidamente para o território chileno. O Chile, embora tenha tentado resistir com suas forças armadas, não tem forças suficientes para enfrentar a magnitude do ataque combinado. A resistência chilena, embora determinada, começa a enfraquecer rapidamente diante do poder militar superior de Brasil e Argentina. O país é rapidamente ocupado,
e sua soberania é anulada. O Chile é dividido entre o Brasil e a Argentina, com o controle do território reforçado pela presença das forças do eixo. Para intensificar o extermínio aos povos não arianos, o governo brasileiro começa a usar a câmaras de gás chamada de a solução final. Em 1943, os Estados Unidos lançam a Operação Pearl Harbor. No entanto, o Brasil, graças à sua rede de espionagem altamente eficiente, o Brasil descobre os planos dos americanos antes que a operação seja implementada. Com uma resposta rápida e bem coordenada, as forças brasileiras se preparam para interceptar a invasão. Quando as tropas americanas tentam desembarcar, enfrentam resistência imprevista, e a operação acaba sendo um fracasso. A moral dos Estados Unidos sofre um golpe devastador, enfraquecendo sua posição no hemisfério sul e dando ao Brasil um controle ainda mais forte sobre a região. A vitória brasileira na repulsão da invasão americana fortalece o regime de Oscar e amplia a confiança do Brasil em sua capacidade de expansão. Aproveitando a situação, o Brasil emite um ultimato aos países vizinhos Equador, Peru e Venezuela exigindo a anexação de seus territórios. Mediante a ameaça de uma invasão implacável e sabendo da força militar do Brasil, todos os países cedem sem resistência, aceitando sua incorporação ao Império Brasileiro. Enquanto isso, a Alemanha, buscando consolidar seu poder na Europa e em outras partes do mundo, pressiona os governos de Portugal e da Espanha a entrarem na guerra ao lado do eixo. Sob a ameaça de uma invasão brutal, os dois países, que já estavam em uma posição vulnerável, cedem à pressão e se aliam a Brasil e a Argentina. As forças conjuntas lançam uma ofensiva na África, obtendo grandes vitórias, avançando pelo norte e oeste do continente e capturando territórios estratégicos. Com isso, a influência do eixo na África cresce de forma significativa. Em 1944, os aliados lançam a Operação Overlord, do famoso Dia D, com o objetivo de realizar o desembarque na Normandia, no norte da França, para abrir uma nova frente de combate na Europa Ocidental. No entanto, o avanço do eixo, liderado pela Alemanha, exerce um controle absoluto sobre as águas do Canal da Mancha, dificultando o movimento dos aliados. Fortificações bem posicionadas ao longo da costa normanda, e a presença de forças alemãs extremamente preparadas, criam um bloqueio praticamente impenetrável, tornando impossível o sucesso da operação. Ao mesmo tempo, no leste europeu, a União Soviética continua sua ofensiva implacável contra a Alemanha nazista, avançando e tomando território, mas o impasse no ocidente, com a falha do Dia D, impede uma maior colaboração entre os aliados. A falta de uma segunda frente dificulta as operações e aumenta a pressão sobre os aliados, que agora enfrentam um conflito de múltiplos frontes sem sucesso na Europa Ocidental. No final de 1944, com a guerra se estendendo em várias frentes e a moral dos aliados no mais baixa, o Brasil, agora uma potência militar consolidada, decide dar um passo audacioso. Em uma aliança com o México e outros países da América do Sul, o Brasil organiza uma gigantesca invasão aos Estados Unidos. Mais de 2,5 milhões de soldados são mobilizados para esse ataque, provenientes de diversas nações sul-americanas, incluindo Argentina, Colômbia e outros países alinhados ao eixo. Essas tropas são compostas por militares bem treinados, mas também por unidades de apoio e reforço provenientes de países sob domínio ou influência do Brasil. Os Estados Unidos, completamente despreparados para um ataque em seu próprio território, são pegos de surpresa. A mobilização massiva do eixo em direção ao norte, facilitada pela supremacia naval brasileira no Atlântico, que garante o transporte seguro das forças para as costas americanas, além da colaboração logística com a Alemanha e o México. Enquanto os Estados Unidos estão concentrados em outros frontes da guerra e no esforço de recuperação após o fracasso do Dia D, as forças do eixo avançam de forma implacável. No entanto, a grande mobilização e o esforço para controlar o território americano logo começam a mostrar seus efeitos negativos. A falta de recursos vitais, como suprimentos e munições, se torna um problema crescente para as forças do eixo. A logística da invasão, apesar da superioridade inicial, sofre com a dificuldade de manter o abastecimento das vastas tropas em um território tão extenso e distante das bases principais. Além disso, a exaustão das tropas é evidente. Muitos soldados, compostos por diversos países da América do Sul, enfrentam dificuldades para manter o ritmo da ofensiva. A falta de treinamento adequado para as condições específicas de combate no território americano, somada ao desgaste físico e psicológico, começa a afetar a moral das tropas do eixo. A situação se complica ainda mais para o Brasil e seus aliados quando as forças norte-americanas, em colaboração com remanescentes aliados, começam a lançar contra-ataques decisivos, especialmente no interior do país, onde as linhas de abastecimento do eixo são interrompidas e o terreno favorece as forças dos Estados Unidos. Batalhas cruciais. A invasão, que parecia promissora no início,
começa a fracassar em 1945, à medida que as forças do eixo perdem terreno e as condições para sustentar a ofensiva se tornam insustentáveis. O Brasil e seus aliados enfrentam uma derrota progressiva, com os Estados Unidos retomando grande parte de seus territórios e reorganizando suas forças para expulsar os invasores. A moral das tropas do eixo cai, em 1945, enquanto as forças do eixo enfrentam sérias dificuldades na invasão dos Estados Unidos devido à exaustão, falta de recursos e treinamento. A situação começa a parecer irreversível. Porém, os cientistas brasileiros, trabalhando em segredo sob um programa de desenvolvimento de armas nucleares, trazem uma virada inesperada para o conflito. O programa nuclear, que havia sido iniciado com grandes investimentos, finalmente tem sucesso. O Brasil consegue desenvolver a primeira bomba atômica. Em um ato de desespero, o governo brasileiro lança uma bomba atômica sobre Portland, causando uma devastação sem precedentes e matando centenas de milhares de civis e soldados. A cidade é destruída, e o impacto psicológico é devastador. Os Estados Unidos tentam se reorganizar, mas são pegos pela brutalidade da situação. No entanto, os americanos não se rendem, forçando o Brasil a lançar outra bomba atômica sobre os estados, dessa vez na cidade de Chicago. A destruição da cidade é catastrófica, e o país é levado à beira do colapso. Diante da destruição massiva e do poder da nova arma, o governo dos Estados Unidos se vê sem opções. Finalmente, se rende ao Brasil. O Brasil, agora com o controle total do país, cria um estado fantoche nos Estados Unidos, governado por uma marionete alinhada aos interesses do eixo. Os soviéticos e os aliados, vendo o imenso poder do novo regime e o impacto das armas nucleares, começam a buscar negociações de paz, enquanto as forças aliadas, diante do colapso dos Estados Unidos e a ascensão do novo Iraque, se veem forçadas a se render. Enquanto isso, na Alemanha, o OSA, com o apoio da SS e das tropas da Ernst Fass, realiza um golpe de Estado. O regime de Adolf Hitler, já enfraquecido pela série de derrotas e pelo crescente descontentamento dentro do partido nazista, é derrubado. Hitler é preso e executado, e Oskar assume o poder, tornando-se o novo Führer da Alemanha. Ossa, com sua visão expansionista e sua aliança estratégica com o Brasil, junta os dois países sob uma única bandeira, criando o Iraque de 1000 anos. Um império global que abrange tanto a Europa quanto a América. O Brasil e a Alemanha se tornam os pilares desse novo regime totalitário, com Ossar no comando de um império unificado e poderoso. O mundo, agora sob o controle de Ossar, entra em uma nova era de dominação, com a Alemanha e o Brasil no centro do poder global, estabelecendo um império sem precedentes na história.